Estamos de volta, pessoal, agora pelo Facebook também com a nossa live, na página Karen, a Mesa com o Pai. Nós estamos de volta com o programa aqui no 107,9 da Life FM e você também pode nos ouvir pelo site no www.radiolifefm.com.br. E vamos começar o nosso segundo bloco com a nossa entrevista de hoje, muito especial, porque eu tenho certeza que o Senhor só faz coisas especiais. E foi assim, gente, foi muito interessante. Quinta-feira, 6 horas da tarde, eu fui lá em Lucélia, na minha amiga Roseli Casagrande, que é uma maquiadora maravilhosa. Já tá lá na Débora fazendo maquiagem já. Sábado, 7h30, que é agora? 7:20. E a bichinha já tá lá fazendo maquiagem linda e firme. Bom, fui lá fazer minha sobrancelha. Aí, do nada, a Rô olha pra mim e fala assim: Karen, você tem a convidada do sábado? Falei: Rô, meu coração tá até disparado, mas eu não tenho. Ela falou assim: então eu tenho. Eu vou conversar com uma amiga minha. Então, gente, eu sei que quando é assim, é porque a nossa entrevista é do céu. Eu tô aqui hoje com uma missionária. Que bacana, tem muita história, muito testemunho, muita coisa para compartilhar. Aquelas pessoas assim que entendem quando são chamadas e falam: tá bom, Senhor, eu tô aqui. É isso aí, eu vou, o Senhor me manda, eu vou. E isso precisa de coragem e fé, né? Então eu com certeza estou com uma corajosa aqui hoje. E o nome dela é Geralda. Eu vou chamá-la de irmã, tá, gente? Durante a entrevista. Somos da mesma família em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que nós vamos nos emocionar aqui hoje e sair edificados pela nossa irmã. Bom dia, irmã Geralda. Seja bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia. Eu só tenho mesmo que agradecer a Deus, louvo a Deus pela essa oportunidade de poder mais uma vez estar exaltando, glorificando o nome dele através da minha vida. E foi como a irmã disse, o eis-me aqui, né? Que nós temos que ter com o nosso coração aberto a servir a Deus da forma que ele quer, na vontade que ele quer, sonhar os sonhos dele e viver os planos deles para a nossa vida. É isso mesmo, gente. Sonhar os sonhos de Deus sempre dá certo, viu? Porque como a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, tudo o que ele faz é bom. Quando a gente sonha os sonhos de Deus, a gente não se decepciona, a gente não se frustra, porque as nossas expectativas é que são falhas, mas os planos do Senhor são perfeitos. Então, por aí você já tem uma ideia do que vem aqui hoje. Vamos lá, então a irmã Geralda vai começar contando pra gente onde você nasceu, dá um panorama para quem tá ouvindo a gente, onde você nasceu, como é que foi aí a sua infância, esse primeiro momento da sua vida. Eu nasci em Novo Cruzeiro, de Minas Gerais. Saí de lá com 2 anos, viemos para Campinas, de Campinas nós fomos para Mojimirim. Chegando ali em Mojimirim em 1981, o meu pai veio falecer. Eu tinha 7 anos, meu pai foi morto, né, facada, de um amigo de família. Seria o padrinho do meu irmão mais novo. Nisso, a minha mãe ficou com 4 filhos. Eu, mais os meus irmãos, que são 3 irmãos que eu tenho, mais novo que eu. Nisso eu tinha 7 anos. Eu com 7, o outro com 5, o outro com 4 e um com 1 ano e 2 meses. Aí começou toda a história. A minha mãe viúva, sem saber para onde ir nem o que fazer, em Mojimirim. Nisso chegou o meu tio, que hoje é falecido, que morava em Lucélia. E chegou o meu padrinho, né? Procurando saber da minha mãe, se a minha mãe queria ir para Minas ou vir para Lucélia. Aí eles deixaram ela decidir. Só que nisso foi bem no tempo que começou a usina em Lucélia. Tá. E o meu tio trabalhava na usina. E aí ele disse assim: olha, eu já arrumei serviço para você na cozinha. E minha mãe ficou pensando, porque ali nós viemos somente com um saco de panela velha. Nós não tínhamos nada. E mais 4 filhos que ela tinha para poder criar. Viemos para Lucélia.
Chegando em Lucélia, nós fomos morar com a minha tia. Ali, eu com 7 anos, meus irmãos, o mais novo, minha mãe começa a trabalhar. Minha mãe saía de casa às 6h30 e chegava às 7 horas da noite. E ali fomos caminhando. Conseguimos uma casa de aluguel. E foi na época que foi sorteada as casas populares. E teve uma desistência. E ela esteve na prefeitura conversando com o prefeito. E o prefeito era o Jorge Sader. Aí ela contou toda a história dela, né? A situação dela com os filhos. Ele foi e falou assim, olha, tem uma desistência aqui, porque a pessoa não tem o dinheiro da chave. Você tem? Ela não tinha. Mas aí ela conseguiu. E nós conseguimos pegar essa casa, que hoje ficou para mim como a herança que eu comprei dos meus irmãos. Uhum. E na minha infância foi o quê? Foi muito, muito árduo, muito difícil, porque a minha mãe sempre foi uma pessoa que a palavra dela tinha valor. Se ela dissesse que ela ia fazer algo e era do jeito que ela tinha falado, tinha que ser do jeito dela. Ela não voltava atrás. Ela não nos dava o luxo de mudar o sim dela por não e nem o não pelo sim, né? E ali ela foi e falou pra mim assim, olha, não tá dando certo de contratar ninguém para cuidar de vocês. Então você se prepara, você vai aprendendo, porque você vai começar a cuidar de casa e cuidar dos seus irmãos. E aí eu com 10 anos comecei. Meus irmãos, eu tinha que ir à escola, eu tinha que cuidar dos meus irmãos no horário de escola, eu tinha que cuidar de casa, eu tinha que fazer um papel de mãe, porque ela acordava cedo e só chegava tarde. E quando ela chegava, ela exigia que o serviço estivesse todos feito, que os meus irmãos estivessem bem cuidados, porque nós apanhávamos todos os dias. Ela chegava em casa, nós levávamos uma surra. Pra evitar que fizesse alguma coisa. Não, porque nós tínhamos feito arte. Tinha feito. Aliás, apanhava aquele que tinha feito a arte e nós que estávamos juntos e que não tinha evitado de fazer arte, né? Uhum. E era assim todos os dias. Eu acho que 365 dias do ano nós apanhávamos os 300. Oh. Era bem assim que funcionava. E foi uma infância assim muito difícil pela falta do meu pai, né? Aos meus 7 anos. Mas eu só tenho que agradecer a Deus pela educação que a minha mãe nos deu, porque hoje cada um tomou o seu rumo. São pessoas não perfeitas, mas pessoas boas. Amém. Onde ela ensinou que tudo que nós queríamos ter tinha que ser através de trabalho. Uhum. E ela fazia o que conosco? Quando nós começamos a trabalhar, ela falava para nós assim, olha, o metade do salário de vocês vão entregar na minha mão. E a metade do salário, vocês fazem o que vocês quiserem. E assim acontecia em casa. Então ela foi começando dando a responsabilidade de pequeno para nós. Ela não nos deixou ter uma vida assim à vontade e nós decidimos o que nós queríamos da vida. Ela foi pai e ela foi mãe. E eu só tenho que agradecer a Deus pela mãe que o Senhor me contemplou, né? E louvado seja o nome do Senhor pelos meus irmãos. Amém. São de caráter, tem sua família, tem um que é vigilante, tem outros 2 que são motorista e temos união. Que Ela bênção, nos ensinou, né? que nós teríamos Ficar que ter juntos. união. A minha mãe foi uma pessoa assim de um dom maravilhoso, que ali onde eu vou morar, que era a casa dela, todo mundo conheceu, e quando eu encontro com as pessoas que conheceram ela no serviço ou ali mesmo, falam da pessoa dela, como era maravilhosa, porque a minha mãe era muito assim. Se você chegasse nela e você falasse para ela que teria alguém precisando de alguma coisa, enquanto ela não fosse ajudar, ela não ficava em paz. E toda a vida de quando eu me entendi por gente que eu conheci, minha mãe sempre foi assim, uma pessoa próspera, uma pessoa que sempre andou com as coisas certas, sempre honesta e nos ensinando que nós teríamos que ser honesto, porque uma pessoa honesta, ela entra e sai do lugar de cabeça erguida.
a gente vê, né? Quando segue princípios bíblicos, não tem como dar errado, né? Porque a palavra fala, seja o seu sim, sim, seu não, não. Então, quer dizer, é aquela coisa da retidão, né? Do ser firme com os seus posicionamentos. E ela ensinou isso para vocês, mesmo que fosse da maneira difícil, né? Mas ensinou. Até porque a Bíblia também fala que nenhuma correção no momento é agradável, Sim, né? sim. Mas depois produz frutos de paz e justiça. Então, quando você hoje fala, estamos em união com os seus irmãos, cada um seguindo sua vida com honra, com trabalho, né, com honestidade, você fala, olha, é o fruto que produziu aquela correção que na hora não foi agradável. Sim. Mas o fruto vem, né? Então, seguir o princípio bíblico não tem como dar errado, porque a palavra zela para que o cumprimento venha, né? E assim, a minha mãe, ela não sabia ler. A minha mãe não sabia escrever o nome dela. A minha mãe não teve conhecimento da palavra. A minha mãe, ela nos educou assim, segundo o caráter. Sim. E é o que eu sempre costumo conversar quando eu tô com os irmãos. A essência do ser humano é o caráter. Uhum. Ela pode até conhecer a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, mas se ela não tiver caráter, ela não vai conseguir honrar a palavra de Deus. Exatamente. E a minha mãe tinha. Era o caráter e o dom do amor, mesmo sem conhecer a palavra. Porque também tem isso, né? A questão do ser hospitaleiro, acudir o necessitado, né? Nas suas adversidades. Tudo isso que a gente vê que é princípio. E isso é uma coisa que eu e meu marido, a gente sempre fala. Às vezes as pessoas têm a ilusão de que um título, né? Eu sou cristão. Um título transforma a vida ou o caráter de alguém. Não. Tem muitas pessoas que estão fora do conhecimento da palavra, mas que seguem princípios. Exatamente. E eles dão certo. Exatamente. Porque é aquilo que eu falei, não tem como dar errado, porque o princípio foi estabelecido por Deus e ele é imutável. Sim. Então a pessoa que segue o princípio, a vida dela vai dar certo. Agora, outros 500 são a salvação, né? O nosso Sim. conserto, a santidade, isso é outra coisa, que aí sim é obrigação do cristão demonstrar esse fruto. Verdade. Né? Mas o incrédulo, ele tem todas as condições de prosperar, de viver bem, de dar tudo certo se ele seguir o princípio, né? Porque a palavra, ela tem esse poder de se cumprir, porque ela não volta vazia. Verdade. Né? Mesmo sem conhecê-la. Mesmo sem conhecê-la. Uma vez aplicada, ela produz o seu fruto. Porque Deus, ele é justo, né? Sim, exatamente, Ele pela diz assim, justiça. Ele diz que ele não toma um inocente por culpado. Sim. E nem um culpado pelo inocente. Exatamente. E é muito sério o peso da palavra de Deus para aquele que conhece. É verdade. É muito sério. Tanto que a palavra do Senhor diz assim, que naquele grande dia, nós vamos ser julgados com mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Com certeza. E eu temo e tremo diante da palavra de Deus. Aqui não está uma pessoa perfeita, porque eu não vou conseguir chegar à perfeição. Mas uma pessoa que eu sou sincera diante de Deus e temo e tremo por tudo aquilo que Deus coloca na minha mão como responsabilidade. Porque eu sei que um dia eu vou sentar diante dele e vou ter que prestar conta daquilo que eu fiz e daquilo que eu não fiz. Vou ter que apresentar os meus frutos. Se eu chegar de mão vazia, ele diz assim que é como uma árvore que vai ser cortada e lançada no fogo. Então, é muito sério. Que alegria, né? Se a gente puder chegar e falar, Senhor, eis-me aqui com os filhos que me deste, né? E que esses filhos sejam espirituais. E assim, irmã, em 98, vou começar contando meu Isso, testemunho? pode contar. Em 98, eu fui pra Campinas, né? Fui embora junto com uma pessoa, com meu irmão. Ficamos ali e terminamos. E aí eu me envolvi com uma outra pessoa. E só sofrimento.
sofrimento. Aí viemos embora pra Lucélia. E ficamos 6 meses aqui. E tinha uma mulher ali em Lucélia, que ela fazia oração na casa dela, e disse pra mim assim: Geralda, você não vai ficar aqui. Você vai voltar pra Campinas. E eu sem entender nada. E ela disse assim: você vai procurar uma igreja evangélica lá. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E eu nunca gostei de missa. Eu sempre gostei de grupo de oração. No grupo de oração eu me sentia muito bem, tava eu lá. E quando foi pra mim ir embora, eu fui buscar de Deus se era pra mim ir mesmo. Deus confirmou que era pra mim ir, em 98. Mas antes de tudo isto, eu cheguei na casa de uma irmã e tinha um senhor sentado, eu e a minha mãe. E ele disse assim pra mim, ele me olhou, falou: irmã, Deus tem uma obra muito grande com a sua vida. Mas que nada. Que eu queria ser crente, nada. Vem com essa história de obra pro meu lado. Que obra, nada, né? Meu Deus. E ali vim embora, confesso, que sorrindo daquilo. Por isso que hoje, quando o Senhor me envia e me manda até a pessoa e a pessoa sorri, eu digo assim: você pode até sorrir, mas aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque eu conheço essa história, né? E viemos, eu e minha mãe sorrindo. E eu falava assim: ah, mãe, olha aí, esse negócio de crente, você acha? Ai. E o meu irmão começou indo à igreja. Só que ele não se firmou. Quando a minha mãe disse pra mim que ele estava indo pra igreja, com o pastor pra cima e pra baixo andando, eu disse: ai, meu Deus, não tem o que fazer, né? Pra cima e pra baixo com o pastor. Minha mãe tá desse jeito agora. Mas mal sabia que toda a responsabilidade era minha. Aí ele saiu, não quis assumir o compromisso com Jesus. Hoje ele teria uns 20 anos aí de caminhada com Jesus, mas ele não quis. E aí, voltando à conversa, né? Voltei para Campinas mesmo. Isso deu uns 7, 8 anos depois que esse irmão tinha me dado esse recado. E eu me achando, né? Achando que eu tinha controle. Porque eu sempre fui uma pessoa assim determinada daquilo que eu queria. O que segura é o Espírito Santo. Né? De muitas vezes eu não querer fazer as coisas da minha forma mais. Mas eu era aquela pessoa que eu decidia. Eu vou fazer e eu fazia. Era sim, era não. Uma pessoa assim muito dura. E conheci esse Jesus na dor. Porque eu não quis ir no amor. Voltei para Campinas e eu costumo dizer que o Senhor fez com a minha vida como Ele fez assim com Abraão. Ele me tirou do meio da minha família e me levou a 600 quilômetros, que é Campinas. E isso foi em 2004. Quando eu me vejo, eu estou dentro da igreja, sem saber o que eu estava falando. Mas eu sabia que eu tinha necessidade de um socorro. E somente ali que eu ia encontrar esse socorro. E a palavra da irmã lá, cumprindo. E assim eu vivi dos meus 7 anos até os meus 23 anos em Lucélia. Eu nunca entrei numa igreja evangélica. E o Senhor me leva para longe, para que eu pudesse encontrar o caminho dele. Mas até então, porque o Senhor sabia que eu não iria me converter no meio da minha família. Mas muito duro, muito difícil, né? Muito árduo. Mas vamos continuar a caminhada. Mas eu tinha, assim, já a convicção no meu coração que não tinha outro caminho, não tinha outro jeito, não tinha nada. É uma situação que fica você e Deus e você, e as forças se acabam,
a alma doendo e você quer o socorro. O socorro. E ali fiquei, sozinha. Eu e Deus, literalmente, sem ninguém. Cheguei nessa igreja, encontrei uma irmã, que hoje é minha mãe na fé. E eu disse a ela assim, eu preciso de ajuda. Ela disse, pode falar, que no que eu puder eu vou te ajudar. Contei toda a minha história, sem trabalho, sem família, e continuei caminhando. E ela me ajudando em oração. Os irmãos, chegou uma época que eu não tinha nem o que comer lá. Os irmãos que me ajudavam, eu não tinha dinheiro para poder pagar o aluguel, fui despejada de uma casa, fui morar com uma amiga, mas ali firme, presença do Senhor. E para mim não voltar para o mundo, eu ia à igreja todos os dias, de segunda a segunda. Eu morei 6 anos sozinha, que foi o início da minha conversão, em Campinas. E muitas ofertas. Nesse meio, apareceu uma pessoa e queria que eu fosse amante dele. E esse caráter eu nunca tive, né? E o Senhor me conduzindo. Foi ali, esses 6 anos de tratado. E foi aonde eu conheci o meu chamado, entendi o meu chamado. Nisso a minha mãe ficou doente. Foi 1 ano de tratamento, de sofrimento, que ela tinha doença de Chagas. E eu lutava muito para mim poder vir embora, para poder cuidar da minha mãe. E Deus falava que não era para mim vir. E tudo que acontecia comigo lá em Campinas, o Senhor falava para mim assim, você não conte nada para sua mãe. Então a minha mãe faleceu em 2009 e ela nunca soube do tratado de Deus comigo. Porque ela, como mãe, ela não ia, né, aceitar que eu ficasse lá, ela ia me buscar. E Deus falava, não conte nada para sua mãe. E assim foi. Em 2009, minha mãe faleceu. E foi quando eu entendi o meu chamado. E eu falei para Deus assim, Senhor, eu tô cansada. E eu não tenho nem o que comer. Não tenho trabalho. Tudo muito difícil. A minha mãe próspera, ajudando o próximo, e eu aqui. E é onde que eu digo que eu achava que eu tinha controle, né? Achava que eu tinha controle. Que eu poderia fazer, que Deus ia me deixar fazer. E eu disse a Deus assim, Senhor, se o Senhor me deixar ir embora, eu vou. Mas se o Senhor não me deixar ir embora também, eu vou. Porque eu vou cuidar da minha mãe. Mas Deus já tinha dito pra mim que não era pra mim vir. Irmã, 1 mês depois minha mãe faleceu. Uma viagem que eu poderia fazer em 6 horas e meia, 7 horas, eu fiz 12 horas de viagem pra vir pro velório da minha mãe. O enterro dela era às 15h30, eu cheguei às 15h. Cheguei, sentei. E na minha família só eu que sirvo ao Senhor, né? E a vizinha disse pra mim assim, Geralda, nós vamos fazer a oração, vamos rezar 1 terço. Do jeito que eu sentei na cadeira, eu levantei. Eu disse, nós vamos fazer uma oração. E no meio do caminho, o Senhor falava assim pra mim assim, quando você chegar lá, você diga que eu sou bom. E eu não entendia nada. Mas aí eu tinha entendido, né? Já que as coisas na minha vida funcionavam da forma que Deus queria. Não era mais comigo.
E cheguei. E todo mundo chorando no velório da minha mãe. Ai, você viu. E eu abraçava todo mundo. E Deus é bom. Mas Deus é bom. E não consegui chorar no velório da minha mãe. E vamos atrás de um pastor para poder orar, né? Saí atrás dos pastores para poder orar. O pastor da igreja não tava. Eu e meu irmão. Esse que deveria estar caminhando com o Senhor e não está. E não, porque eu tenho isso para fazer. Não, porque eu tenho compromisso. Não, porque eu tenho que fazer, eu tenho que ir ali. Falei, Senhor, mas o que está acontecendo? Mas o nome do Senhor não pode ser envergonhado. Estava dessa forma, né? Porque ali, se o nome do Senhor não fosse glorificado, seria uma vergonha para mim, que se dizia ser cristã. Todo mundo já me conhecia ali como cristã. Porque eu vinha para casa da minha mãe e nós fazíamos culto. E tinha 60 pessoas. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Voltei pro velório. E nada. O Senhor disse assim, é você que prega. Eu disse, como assim? E eu sem Bíblia, corri na vizinha lá perto do velório, peguei a Bíblia. E falei, Senhor, e a palavra? Nunca tinha ministrado. Não sabia para caminho que tomava. Como que faz o culto fúnebre? Ninguém me ensinou no seminário. Né? Aí falei, Senhor, mas eis-me aqui. E fui ministrar. E eu me lembro que a palavra que Deus deu foi em Romanos 8. Que nada poderia nos separar. E foi muito lindo. Todo mundo que estava ali caiu em lágrimas, em choro. E ali eu descobri o meu chamado. O meu chamado. E ali começou tudo. A minha história. E saí dali pedindo para que Deus me desse a sabedoria de poder cuidar dos meus irmãos, ajudar meus irmãos, né? E eu peguei e falei pro Senhor, eu falei, Senhor, já que eu não pude cuidar da minha mãe, então me deixe cuidar dos meus irmãos. E o Senhor disse assim pra mim, não, você pode voltar. E eu falei assim, seria tão assim confortável, né? Ficar aqui. Tenho casa, vou arrumar um trabalho, vou trabalhar. Vou estar perto dos meus irmãos. Porque por ser mais velha, eu ia fazer papel de mãe, né? Aquele senso de responsabilidade que começou quando você tinha 10 anos, né? Sim. E o Senhor me disse não. E fui buscar a palavra. Falei, Senhor, me confirma. Para mim estar voltando para trás. Como o Senhor disse. Cheguei na igreja. O Senhor me deu ali aquela palavra. Que nunca viu um justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. E ali o Senhor dizia assim. Sou eu que vou cuidar. Dos seus. Cuida dos meus. Porque eu vou cuidar dos seus. Glória a Deus. E eu voltei. Para Campinas. Desempregada. Pagando aluguel. E fui para a palavra. Obrigada. E fui para a palavra. E o Senhor falou assim para mim assim. Eu vou te levar no meio de um povo. Eu imaginei, agora vai começar, né? Vou começar a pregar. Não. Não é nada disso.
Eu vou levar você no meio de uma família, o Senhor disse. E cheguei. Estava trabalhando depois de 3 meses que eu fiquei aqui em Lucélia, ajudando a resolver os papéis com meus irmãos. Cheguei em Campinas. Conheço meu esposo. E aquela luta, porque ele veio de um casamento de 18 anos, onde ele foi traído, ou com a filha. E é porque eu vou matar, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. E eu falei, Jesus, o que é isso? E comecei evangelizando. Dei um CD de louvores. E ele já maquinava até mesmo fazer um homicídio. E eu falando a palavra de Deus. Não, porque é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. Não é assim, né? A justiça é de Deus e vai. E eu falava, ele nunca mais vai voltar aqui. Você acha que ele quer saber dessa conversa? E hoje ele fala, Geralda, eu não vi a hora que amanhecia o dia para que eu pudesse conversar com você. Para você falar da palavra de Deus. E assim foi. E eu, naquela expectativa dos meus irmãos, esperando que Deus fosse fazer diferente, que pudesse me deixar voltar. Porque quando eu entendi que a minha vida era do Senhor e que eu não tinha mais a opção de falar para Deus, eu tô indo e eu vou fazer, eu comecei a ouvir a voz de Deus. Você vai, você fica. Não, não é agora. E não é fácil. Porque nós temos os nossos desejos, nós temos muitas vezes os nossos planos, muitas vezes os nossos sonhos. Mas às vezes não é o sonho do Senhor e nem os planos dele. E muitas vezes queremos ditar para Deus como que tem que ser feito. E eu aprendi que Deus, ele nunca vai fazer do jeito que nós queremos que seja feito. Porque nós nunca vamos saber o que é bom. E ele sim, sempre vai saber o que é bom para nós. É verdade. Aprendi dessa forma. Aí tudo que acontecia era na direção de Deus, a partir desse momento. E ele começou tendo interesse por mim. Eu evangelizando ele começou tendo interesse por mim. E ele vindo daquele casamento, eu falei, meu Deus, isso aí é laço. Ah, é. Esse negócio não é de Deus. Esse negócio não é de Deus, não. E eu já tinha sofrido muito na minha vida sentimental. Então nós vamos perguntar pra Deus, né? Que história que é essa aí que tá acontecendo? E aí eu comecei me interessando por ele também. Falei, agora sim, agora a coisa ficou mais diferente. E o Senhor, o que o Senhor tá querendo de tudo isso? A restituição do casamento dele? E é pra me ajudar? Ou o Senhor tem algo comigo, com ele? Porque eu preciso que o Senhor me esclareça, né? Porque eu não vou entrar num barco se o Senhor não estiver comigo. Jesus, se o Senhor estiver comigo, eu tô. Se o Senhor não tiver, eu não tô nesse negócio, não. Mas eu falava pra Deus, quero saber disso não, Jesus. Porque era só problema. Um homem cheio de problema. Falei, já tenho um monte de problema pra resolver. Né? Já tem os meus. Exatamente. Pensamos assim. Eu já tenho tantos problemas para poder resolver. E para que eu vou arrumar mais problemas? Mas o reino do céu é isso. O reino do céu é isso. O reino do céu é entender que nós somos o canal que muitas vezes o Senhor conta para a vida de muitas pessoas. E muitos estão
omitindo o seu chamado. Muitos estão omitindo aquilo que Deus tem com a vida dele. Por quê? Porque é trabalho. E é árduo. Então olha para a situação e dá um jeito de se escapar. E esse aí é muito bem, porque eu nunca consegui escapar. Nunca consegui escapar das ordens de Deus. E aí eu fui buscar de Deus. E Deus confirmou o nosso relacionamento. E eu falei, Jesus, quero isso não. Não quero isso. Não vou me envolver nisso. E aí Jesus disse assim, querendo você se envolver ou não, você vai se envolver, porque eu conto com você. E aí entra o eis-me aqui, né? Quando nós dizemos pro Senhor, eis-me aqui, nós não temos noção do peso dessa palavra. E aí começamos a namorar. E eu disse a ele assim, eu nunca convidei ele para ir na igreja, irmã. Nunca convidei ele. Ele um dia chegou na minha casa e a minha geladeira só tinha água. E ele disse para mim assim, mas essa geladeira tá ligada só com essa garrafa de água. Eu disse, bom, no deserto pelo menos água gelada eu preciso tomar, né? É que água quente no deserto não rola, né? Ele falou, E ele olhou, e ele fala pra mim, ele olhou naquela geladeira e ele falou assim, Geralda, eu vendo a sua fidelidade com Deus e a situação que você estava vivendo, eu falei, essa mulher aí realmente é de Deus. Porque pra viver uma situação desta e servir a Deus como essa mulher serve nesse temor. E eu disse a ele, eu falei, olha, você precisa ter compromisso com Deus. Porque se você não tiver compromisso com Deus, você não vai ter compromisso comigo. Eu falei, você vai para a sua igreja, eu vou para a minha. E nós vamos servir a Deus assim. E não convidei ele. Mas o Senhor já estava trabalhando. Aí um dia ele entrou na igreja, estávamos numa campanha. Ele participou da campanha. E depois daquele dia ele não saiu mais. Que bênção. Ele tinha uma hérnia de disco que não tinha remédio que curava. Ele tinha que tomar uma injeção um dia sim e um dia não. Ele tinha um problema no rins há muitos anos que não dava jeito. Ele tinha que quebrar as pedras através de um tratamento. Ele tinha um problema no estômago que não se dava jeito. Ele não conseguia nem sequer comer, que tudo que comia fazia mal. E de tudo isso o Senhor Jesus o curou. Amém. Hoje ele não tem mais nenhuma enfermidade. Mas, voltando ao início de toda a história com ele, né? Eu tive que trabalhar para ajudar ele e ajudar a filha dele, um certo momento. E ele disse assim para mim, Geralda, já que você mora aí, vamos morar junto. Eu disse pra ele assim, você está fazendo convite pra pessoa errada, porque não sou eu essa mulher. Ele falou, nossa, mas você parece que tem uma vontade de ter uma aliança no seu dedo. Eu disse, não, eu não tenho vontade, eu vou ter uma aliança no meu dedo. E ele falou assim, mas não tem problema da gente morar junto. Porque eu faço entrega numa farmácia e tem uma moça que trabalha lá e ela é evangélica e ela mora junto e diz que não tem problema nenhum. Eu disse a ele, pode não ter problema pra ela, que ela pode até ir morar no inferno, mas eu como quero morar no céu, pra mim tem. Morar junto com quem, né? Com o capeta? Aí não. Aí ele falou assim, não, mas não tem problema não. Eu disse, tem problema sim. E eu falei, olha, eu acho melhor que você comece a seguir teu caminho, que eu vou por aqui, porque não vai dar certo não. Se o seu pensamento é esse. Não, vamos morar juntos 3 anos pra gente ver se vai dar certo. Eu falei, tá. Então é com outra, né? Que você vai.
E fui muito dura com ele. Fui muito dura com ele. E ele foi gostando da forma que o evangelho foi pregado para ele. E nessa situação, irmã, eu vejo que o nosso testemunho como cristão é muito sério na vida das pessoas. Porque ali ele teve uma brecha para me dizer que o evangelho que eu estava vivendo, que eu desejava viver, que o Senhor Jesus tinha me apresentado, estava errado. E o evangelho que estava contrário da palavra do Senhor era o certo. E como que nós vamos pregar o evangelho de Jesus não vivendo segundo a vontade dele? Que não tem problema, que não vai dar nada não. Jesus te entende. Pode ir, pode ir. E uma das experiências com Deus, o Senhor me dizia assim: quando você tiver a oportunidade, filha, você diga à minha igreja que o meu amor, a minha misericórdia e o meu perdão é para enquanto estiver vida. Porque depois que fechar os olhos, aí é juízo. E nessa mesa ou vai ser condenado ou vai ser absorvido. E eu me fiz lembrar de quando eu conheci o meu esposo. Que ele disse para mim que queria morar comigo porque não tinha problema não. As pessoas moravam junto. Por que eu queria casar? Mas eu queria fazer o certo. Porque até então eu tinha tido experiência com Deus. E eu sei quem é Deus. E não de ouvir falar, eu sei quem é Deus, de caminhar junto com Ele. E Deus, Ele trata mesmo. Ele trata mesmo. Ele ama. O amor não é deixar viver de qualquer forma. O amor é com correção. E Deus corrige sim, irmã. Deus corrige sim. Muitas vezes nós vamos pregar, as pessoas não recebem. E acham que o evangelho do Senhor, ele tem que enquadrar as minhas vontades, a nossa vontade. É a ministração de hoje, vai falando aí. E não é segundo a nossa vontade, é segundo a vontade dele. Nós não temos que apresentar o nosso projeto, não. O projeto é dele. E eu costumo dizer, o Senhor não vai mudar a palavra dele para favorecer a ninguém. A ninguém. E caminhando, ele estava com a moto, vendeu a moto e nós nos casamos. Quando eu cheguei na família dele, não fui bem recebida. Porque eram todos católicos. A minha cunhada disse, eu não vou ser crente. Não, você nem veio ler Bíblia pra mim, hein? Eu nem quero saber de Bíblia. Eu disse, Jesus, é essa daí mesmo. Puxa, só vim falar bom dia, ela já tá pedindo, prega pra mim, prega pra mim. Né? Quando eu cheguei, irmã, no quintal da casa que eu moro hoje, meu esposo já estava firme comigo. Nós estávamos namorando. O Senhor falou assim pra mim: eu estou te colocando nessa família porque ela não tem união. Se eu não conseguir fazer a obra que eu quero fazer na vida deles, o sangue deles vão correr na sua mão. Eu falei, Jesus, não, Jesus. Eu não vou conseguir. Aí eu falei, Senhor. Aí lembrei do ex-me aqui. Aí eu falei, tá bom, Jesus. Se o Senhor estiver comigo, eu vou fazer tudo que o Senhor mandar. E 1 ano e meio, irmã. 1 ano e meio. A família do meu esposo estavam todas rendidas aos pés do Senhor. Glória a Deus, né? Foram 5 almas. Que bênção. Mas tudo que o Senhor mandava fazer, eu fazia. Nos mínimos detalhes. E às vezes eu ia ministrar a palavra no meio deles. Quando eu pegava a Bíblia para ministrar, eu via tanta cara feia. Eu via tanto olhar feio. E eu me lembrava do compromisso que eu tinha com Jesus. E que eu ia prestar conta daquelas almas. E o Senhor fez a obra.
E o meu esposo, ele fez a vasectomia e ele não tinha mais condições. E essa foi uma fase da minha vida, porque eu não tive filho. E eu falei, Senhor, mas que difícil, hein? Eu falei, mas a gente vai caminhando e a gente vê o que faz, né? E ele falou, Geraldo, eu não vou poder te fazer ser mãe. Contou toda a história dele. E eu disse, meu Deus, mas o Senhor conta comigo, né? Então vamos fazer a tua vontade. E assim, irmã, foi árduo. Foi árduo. E todos os profetas que Deus usa para poder vir falar comigo, o Senhor fala dessa forma. O seu chamado é árduo. O Senhor tem dito, eu vou te levar em lugares aonde muitos não vão querer entrar. Para que você pregue a palavra. E assim, não sou uma pessoa bem recebida, sou muito rejeitada, só que eu tenho feito aliança com Deus e eu tenho dito ao Senhor Jesus, porque quando o Senhor Jesus me chamou, eu falei para o Senhor Jesus, eu não quero, Jesus, eu não quero. Procura outro porque eu não quero. E o Senhor Jesus, mas eu quero. E ficou aquela luta, eu não quero, Jesus dizendo eu não quero, Jesus... Espera que eu vou ensinar para você que eu vou fazer do meu jeito. E eu falei para Jesus, tudo bem, Jesus. O Senhor me quer. Mas então as coisas vão ser do jeito que o Senhor quer que seja. E a partir desse momento, irmã, eu procuro dar um bom testemunho. Porque não é por muito falar. E o Senhor tem honrado. O Senhor tem honrado. Muitas vezes, em muitos lugares que Ele tem me levado. Às vezes me pegar assim de surpresa para ministrar. Ó, a palavra tá com você. E eu, como assim a palavra tá comigo? E vou para a palavra, e Deus traz a palavra, traz a revelação. E eu só tenho só mesmo que agradecer a Deus. Eu sou muito feliz nessa caminhada com Jesus. É uma vida de muita renúncia. Confesso que eu não tenho opção, né? Tô fazendo essa viagem agora, fez um mês que eu estou aqui. E eu tento voltar e o Senhor sempre... Não era para mim estar aqui hoje, porque o meu projeto era ter ido embora na quinta-feira. Eu não ia ficar aqui. Mas eu estou para poder participar de um encontro com Deus o mês que vem. O meu esposo está vindo para cá. E a minha vida é esta. Eu tenho dito ao Senhor que eu vou fazer da forma que Ele quer que seja feito. Porque tudo aquilo que o Senhor Jesus tem feito na cruz, eu não vou conseguir pagar. Ainda mesmo que eu faça tudo que precisa ser feito. Então eu vou procurar fazer pelo menos aquilo que o Senhor conta, né? Com a minha vida. Porque eu muito me preocupo naquele dia que nós vamos estar sentados verdadeiramente à mesa do Pai. Aonde Ele vai saber de tudo. É verdade. Porque ali o nosso Salvador, o Senhor Jesus, Ele não vai ser mais nosso advogado, né? Ele vai ser juiz. E aqui eu estou para testemunhar o nome do Senhor, para glorificar, para exaltar. E eu falo ao Senhor, Senhor, eu tenho vivido assim muitos anos e eu tenho vivido mais ao mundo, tenho servido mais o mundo do que o Senhor. E eu quero viver muitos anos para poder te servir, para recompensar todo o tempo perdido que eu tive da minha vida, por não te conhecer, por não te servir, por não fazer a tua vontade que o Senhor tem planejado para minha vida. E não meça esforço, irmã. Amém. Não meça esforço daquilo que Deus tem para me pedir. E eu falei para o Senhor, eu perguntando para Deus um dia, eu falei, Senhor, aonde foi que eu ministrei a primeira vez que
São 15 anos de caminhada. Aí o Senhor disse assim: vou fazer te lembrar no velório da sua mãe. Foi a sua primeira ministração. Foi onde tudo aconteceu. E eu tive a oportunidade de estar participando de uma intercessão. E o tema ali foi ingratidão. E o Senhor me levou quando Paulo disse: só a tua graça me basta. E nós temos que aprender a glorificar o Senhor, a agradecer a Deus, ainda em meio aos momentos difíceis. Porque depois eu entendi tudo, porque que Deus falava para mim que eu tinha que falar que Ele era bom. Porque aí depois eu estive conversando com o médico que atendeu a minha mãe, e ele disse assim: olha, eu não sei o que é perder mãe, eu não sei o que é perder um pai, mas eu tentei reanimar a sua mãe. Mas se eu reanimasse ela mais uma vez, ela ia ficar vegetando. E eu sei que ela é uma pessoa muito ativa e ela ia sofrer muito, e vocês também. Então eu preferi que deixar que ela descansasse. E foi onde o Senhor disse para mim: você entendeu o porquê que eu falava para você dizer que eu sou bom? Mas como que eu vou dizer que Deus é bom perdendo algo de valor? Mas aí a gente entende que nós temos, irmã, muitas promessas. Abrimos a Bíblia e temos muitas promessas. Mas se tem uma promessa que nós temos que ter a certeza que ela vai acontecer, é a da morte. É verdade. Não vai ficar, né? Não vai. Essa promessa, ela vai acontecer em nossas vidas. É fácil de aceitar? Não. Mas nós temos que entender e compreender para não podermos sofrer com essa fase do luto. E só me edificou. Só me edificou. Hoje eu posso contar e dizer que tudo que Deus fizer é de muito bom para nós. É Ele sempre fazendo o melhor. Porque eu orei muito para que a minha mãe ficasse viva, fosse curada. E o Senhor falou que não. Que Ele ia recolher. Porque antes dela falecer, Ele me mostrou que ela ia falecer. Quando eu recebi a notícia, eu já sabia. E assim, muitas experiências. E o Senhor me deu ali em Campinas um ponto de pregação na minha casa. Fez 6 anos. Não, fez 5 anos, dia 6 agora de junho. Aonde muitas almas se rendeu aos pés do Senhor. E o Senhor falava que o Senhor me deu em visão que era para chamar casa de oração. Ponto de pregação Betel. É o tema do ponto de pregação na minha casa. Ali muitos se achegaram, aceitaram o Senhor Jesus, desceram as águas, se casaram, tiveram vidas transformadas. Atendo muitas pessoas quando me procura, tanto em Campinas como aqui em Lucélia. Não tem hora, não tem dia, não tem nada que impeça. E quando a irmã me fez o convite, eu entendi. Porque a irmã foi falando das situações, o Senhor foi confirmando. E o Senhor disse, nesse convite daqui do dia de hoje, que a minha vida é dele. Que é Ele quem cuida. É Ele quem supre. É Ele quem vai trazer o socorro para todas as minhas necessidades. Amém, glória a Deus. E a nossa live cheia de movimento aqui, muitos comentários, olha só. A Miriam Bispo tá com a gente, a Ângela Silva, o João Eugênio, a Lúcia Della Antônia, o Rodrigo César, o professor Ricardo Mendes e o irmão Rodrigo tá dizendo aqui. Deixa eu ver aqui.
Cristina Silva também deu bom dia pra gente. O Rodrigo César dando bom dia, falando que o tempo de entregar a vida nas mãos do Senhor é Ele que sabe. Ele faz o melhor. E o melhor é deitar no colo do Senhor e dormir em paz. Servir a Deus é bom. Ele tá mandando paz do Senhor, missionária. A Lúcia dizendo que agradece a Deus por esse tempo de acalento, de poder ouvir o programa. O professor Ricardo aqui também dizendo que é tempo de Deus, que nós não entendemos, mas nós nos surpreendemos com as ações do Pai. A Dalva Soriano está com a gente, a Paloma Toffoli, a Dalva está dizendo aqui que Deus faz maravilhas. O bom dia da Paloma, o Fabiano e a Meire também com a gente, o pessoal aqui movimentando e ouvindo, com certeza sendo edificado na sua fé. Amém? Bom, irmã, quero agradecer pela sua disposição de estar aqui com a gente, de compartilhar um pouco, né, da sua história, das suas experiências na presença do Senhor. E agora, esses últimos minutinhos, você pode deixar uma palavra que fica no seu coração, um verso, né, da Bíblia, ou uma motivação para quem está nos ouvindo. Temos ainda aí uns minutinhos, pode compartilhar. A motivação é que nós temos que caminhar por fé e pela força do Espírito Santo. Amém. Não temos no que se apegar e confiar, porque é um momento muito difícil que estamos vivendo. É um momento que nós temos que viver por esperança de que algo novo pode acontecer, que um dia, assim como o dia ele amanhece, temos que ter a esperança de que pode ser tudo novo, independente de qualquer situação. E é necessário passarmos pelo deserto. O deserto, eu costumo dizer assim, que é o melhor lugar para se falar com Deus. Porque o deserto você não fala, você só ouve. E muitas vezes o Senhor precisa levar para o deserto porque a gente só quer falar, só quer falar, só quer falar. E Ele diz assim, agora é a minha hora de falar, então vamos para o deserto porque eu sei que lá você vai me ouvir. E vamos para o deserto, ainda em choro, ainda triste, com situações, mas não tem como deixar de ouvir a Deus. Porque o nosso coração, ele se quebranta de uma forma que a gente entende que é só Deus. Não tem aonde ir, não tem aonde buscar, não tem a quem recorrer. E aí nós paramos e conseguimos ouvir a voz de Deus. E eu costumo dizer, muitas vezes, conversando com os irmãos, mas tá muito difícil, tá no deserto, tô na luta. Eu digo, então, dá glória a Deus e tá bom, hein, tá ótimo. Porque é sinal que Deus precisa falar com você. E tem tratado com o vaso, né? E é muito maravilhoso. E vamos pro deserto quantas vezes for preciso. Vamos passar por ele, dando glória a Deus, agradecendo ao Senhor, sendo assim como Paulo, dando graça. E porque Deus está nos vendo. O dia que não tiver mais luta, não tiver mais deserto, nós podemos ter a certeza que o Senhor não está nos vendo mais. Porque é a forma de nos chamar a atenção e de ter o tratado. Porque sabemos que não é de qualquer forma que vamos chegar lá. Nós só vamos chegar diante do Pai e contemplar a face dele quando estivermos segundo a vontade dele. Amém. Né? É isso mesmo. Bom, também aqui a Ângela Martins está com a gente, a Marina Nascimento dando o bom dia aqui, a paz do Senhor Jesus. Então, o pessoal que acompanhou com a gente esse tempo, essa entrevista, agradeço a vocês. Compartilhem a nossa live, gente, para que mais pessoas possam conhecer do como é que Deus age na vida da gente, como que o Senhor trabalha, né? E quanto a gente pode ser abençoado quando a gente recebe, aceita o agir de Deus
na nossa vida. Bom, deixa eu ver aqui. 8h25. Eu volto para o terceiro bloco. Vou pensar ainda o que vai acontecer. Se vai dar tempo da gente ministrar, se a gente vai compartilhar aqui os recados das entidades assistenciais, como que vai ser, ok, gente? Bom, muito obrigada, irmã, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, os seus planos, que são os sonhos deles, os planos dele, e que você possa continuar sempre respondendo prontamente ao chamado do Senhor, viu? Amém. Deus abençoe. Pessoal, daqui a pouquinho a gente tá de volta, não sai daí.